Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pontos positivos e negativos do Nivus. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí. Primeiro de tudo, pessoal, já temos um vídeo no canal onde eu não abordo tanto o tema da relação pontos positivos e negativos. Eu comento muito sobre a questão do custo-benefício do Nivus com a opinião do dono, né? A opinião do dono falando, não é um jornalista, não é alguém que pegou o carro por 2, 3 dias e tem uma opinião formada, não, a opinião do dono. Agora, eu esperei ter mais experiência com o carro, várias experiências que eu já tive realmente com esse carro, para eu conseguir ter uma opinião real, formada, abordando vários temas do carro, como o dono dele e um dono por um período bom já, que eu consigo ter um bom histórico já do carro. Então esse vídeo eu vou só abordar pontos positivos e negativos do Nivus. Eu não numerei, tá pessoal? Mas acredito que são mais ou menos 5 a 6 pontos positivos e 5 a 6 pontos negativos. Vamos lá para o primeiro ponto positivo. Primeiro ponto positivo do Nivus, na minha opinião, é a questão da estabilidade. Esse carro tem uma estabilidade invejável. Eduardo, ele tem suspensão independente no eixo traseiro. Eduardo, ele tem isso, aquilo outro. Não, ele, digamos, tem o básico. Ele tem os seus sistemas eletrônicos de estabilidade, né, o EPC, ele tem tudo. Ele distribui a frenagem, ele tem freio a disco nas 4 rodas. Ele tem um pneu mais largo, né, um pneu perfil mais baixo e mais largo. Ele em si é um carro mais largo, né? Porém, ele faz o arroz e feijão bem feito e fica muito bem feito. A engenharia alemã não brinca em serviço. Eu nunca tive sequer um pingo de medo com esse carro. Ele nunca me deu sustos em curva com chuva, em curvas de alta velocidade, em estrada de barro. Ele não passa medo. Mesmo você andando em altas velocidades, ele não te passa medo. Ele te passa muita confiança na dirigibilidade dele. Isso é até um pouquinho perigoso, porque como ele não canta pneu, pessoal, em curva. Ele realmente, eu já fiz curva que normalmente qualquer outro carro que eu fizesse, por exemplo, a 70 km por hora, a 60 km por hora, ele já cantaria pneu. Esse aqui eu posso fazer a 90, a 100 km por hora que ele não canta pneu. É incrível a estabilidade desse carro. E por isso, eu acho que é até um pouquinho perigoso, porque ele te passa tanta sensação de segurança que você acaba cada vez mais afundando o pé. Mesmo assim, mesmo cada vez afundando o pé, ele não passa medo. É algo assim que eu acho incrível, a questão da estabilidade desse carro. Outro ponto positivo do Nivus está aqui atrás. É seu imenso porta-malas. São 415 litros, pessoal. Eu, para ser bem sincero, nunca usei nem metade desse porta-malas gigantesco. Mas um dia que eu precisar, tá aqui. E olha como ele é bem forradinho, pessoal. Ó. Tem um acabamento relativamente bom. Tem um espaço aqui que eu sempre coloco um cabo de ligação direta. Nunca precisei utilizar, mas tá aqui. Aqui embaixo fica o step. Pessoal, não preciso falar muito de porta-mala, né? Porque dá pra ver, é perceptível que o porta-mala é gigantesco. Para você que tem família aí com criança pequena, cabe uns 3, 4 carrinhos de bebê aqui. Esse porta-mala é muito bom. É um porta-mala gigantesco para mim. É desnecessário para mim. Eu poderia ter um menorzinho. O CrossFox para mim já era um porta-mala bom, né? Que era um porta-mala de 270 litros. Isso aqui para mim é muita coisa. Mas ó, para quem precisa, tá aí. Um baita de um porta-mala. Próximo ponto positivo, pessoal, na minha opinião, é a posição de dirigir. Eu nunca tive um carro com a posição de dirigir assim, ó, tão confortável, até meio esportiva, na minha opinião, porque você fica assim meio mais baixo assim em relação ao carro, não em relação à estrada, em relação aqui ao banco e a coluna aqui do carro. Você fica um pouco mais baixo e essa sensação de estar mais baixo te dá mais segurança, parece que o carro é mais robusto. E Eduardo, mas você é um cara alto, eu tenho 2 metros de altura, pessoal. Você é um cara alto. Para uma pessoa mais baixa, essa posição não é tão boa. Pessoal, já teve pessoas mais baixas que dirigiram esse carro e fizeram a regulagem aqui do volante escamoteável, que ele tem uma regulagem bem ampla, e o banco também tem uma regulagem bem ampla. E a pessoa se encaixou e disse também que é uma posição de dirigir muito boa.
Então, olha pessoal, eu me sinto muito confortável dirigindo esse carro e a posição dele é magnífica, é um carro que não te cansa. Posição de dirigir, top. Próximo ponto positivo, pessoal, é a confiabilidade mecânica, a robustez mecânica, a facilidade de fazer manutenção nesse motor. Agora vai ter gente ali nos comentários que já vai estar... Como? Um motor 3 cilindros é confiável? Como? Um motor turbo com intercooler, com injeção direta, com não sei o que mais, é fácil de manutenção? Você está puxando sardinha pro teu carro. Vamos lá, pessoal. Quem me conhece há mais tempo aqui no canal sabe que eu não sou de puxar sardinha para nenhum carro, muito menos os meus carros. É para malhar pau, eu malho pau mesmo. E até agora eu só estou falando os pontos positivos. Espera até eu começar a falar os negativos e vocês vão ver que eu vou malhar pau sim no Nivus. Mas uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer e não tem como falar mal é desse motor. Isso aqui, pessoal, é um verdadeiro tanque de guerra. Pensa num motor confiável. Dos motores 3 cilindros turbo, dessa nova geração de motores, é o mais confiável, é o que dá menos manutenção, é o que é mais fácil de dar manutenção. É um motor onde que a maioria dos mecânicos bons, não estou falando dos mecânicos porcos, tá pessoal? Aquele mecânico ruim mesmo, que você já sabia que ia ser ruim até no motor simples, motor AP, sem turbo, sem nada, ele já ia fazer uma manutenção porca, beleza. Eu estou falando de um bom mecânico. Qualquer bom mecânico vai saber dar manutenção nesse carro. Tem vários exemplares desse motor UP aí desde 2014 com mais de 200, 300, 400 mil quilômetros. Virtus. Quantos Virtus que são usados aí por Uber com mais de 300 mil quilômetros? Esse motor aqui do meu carro, ele não tem uma alta quilometragem, mas ele é usado com desaforo, pessoal. Eu sou um cara que eu tento me controlar, mas eu gosto de pisar fundo no carro. E esse motor nunca deu nenhum sinal de problema. Parte mecânica do Nivus, pessoal, eu nunca tive nenhum problema. Ah, Eduardo, mas você faz as manutenções preventivas certinhas, sim? Outro ponto positivo desse motor, eu em casa consigo fazer toda e qualquer manutenção preventiva que, por exemplo, é feita numa concessionária. Numa concessionária que você vai gastar ali 2 mil numa quarta manutenção, a manutenção de 40 mil quilômetros, eu fiz tudo em casa, inclusive com troca do óleo do câmbio automático. Então é sim fácil de dar manutenção, fácil de encontrar peças. Você encontra peças com uma facilidade incrível para esse motor. Em qualquer autopeças tem peças para ele. Em qualquer site da internet você vai encontrar peças para ele. Fora outra coisa, né, pessoal? Olha só. Esse símbolo aqui, ó, conta muito, né, pessoal? Todos os carros da Volkswagen estão saindo com esse motor. A T-Cross é o SUV mais vendido. O Polo é um dos carros mais vendidos do Brasil. Se eu não me engano, é o mais vendido do Brasil. E está saindo com esse motorzinho aqui. Então vai ser anos e anos e anos de peça de reposição, de mecânicos tendo que mexer nesse motor para fazer, maioria das vezes, a manutenção preventiva, nada de corretiva. Então, comprar esse motorzinho aqui, ó, 3 cilindros turbo TSI, ou pode ser também o 3 cilindros aspirado, é um atestado de você ter zero dor de cabeça. Outro ponto positivo do Nivus, pessoal, é a boa revenda, é a facilidade em você revender esse carro e a baixa desvalorização. Vou dar um exemplo aqui nesse carro, tá, pessoal, que eu comprei ele usado, não comprei novo. E esse carro ficou exatos 2 dias e meio na revenda. No segundo dia que ele estava na revenda, eu já fui lá, olhei, apaixonei e comprei. Um dos motivos dessa ótima revenda, eu posso citar, pessoal, que o Nivus ele costuma pegar muito o emocional das pessoas, não o racional, o emocional. Por quê? Por causa desse design, né? Ele é realmente um carro muito bonito, né? É um carro muito desejado e ele tem uma boa confiabilidade mecânica, ele tem tudo que as pessoas normalmente pedem em um carro, que é um farol de LED, é um piloto automático adaptativo, é uma tela multimídia grande, um bom porta-mala, ele é um carro seguro, é o que a maioria das pessoas pedem. Então comprar um Nivus é uma certeza que ele não vai ter uma alta desvalorização e você, a partir do momento que precisar vender esse carro,
Não é um carro que vai ficar encalhado. E outro detalhe, pessoal, é as cores do Nivus, né? O Nivus é aquele carro que, independente da cor, ele tem uma boa revenda, né? Pode ser branco, pode ser aquele cinza mostone, pode ser o vermelho, o azul. Independente da cor, ele tem realmente uma boa revenda. Porque tem alguns certos carros, pessoal, que dependendo da cor, você pega um vermelho, um amarelo ou até mesmo um preto, ele dá aquela encalhada nos estoques aí da revenda, né? O Nivus já, qualquer cor que tem, o pessoal tá comprando. Outro ponto positivo do Nivus é a segurança. Pessoal, sendo bem sincero para vocês, eu não decorei todos os sistemas de segurança que esse carro tem, porque ele tem um monte de coisa, tá? Eu tô falando assim algo bem simples para vocês. Por exemplo, ele tem o piloto automático adaptativo, ele tem aqui o radar, só que esse radar não é usado apenas para piloto automático, tá? Ele tem a frenagem autônoma, né? Ele freia sozinho, se ele vê que você vai bater e você não viu ainda o carro da frente, sei lá, o carro da frente parou e você tá acelerando ou não tá com o pé nem no acelerador nem no freio. Ele vai frear para você o carro, como para mim ele já fez isso, tá? Talvez ele não vai conseguir evitar totalmente o acidente, porém ele vai diminuir os danos. Ele tem aqui também o sensor de estacionamento dianteiro, porém esses sensores também têm dupla função. Ele tem a frenagem automática de estacionamento. Volto a dizer, não sei se esse é o nome. Porém, por exemplo, se você está com uma pilastra aqui baixinha e você não viu, e você está lá acelerando o carro porque você não viu, ele vai frear sozinho o carro. Ele não vai usar o radar, ele vai usar esses sensores aqui, ó, para identificar que precisa frear o carro. Ele faz essa mesma função com esses sensores aqui traseiros, tá, pessoal? Até mesmo, para vocês terem uma ideia, eu estaciono de ré aqui na minha garagem e ela tem uma parede, né? Aí eu deixo bem perto assim da parede. É ruim para estacionar esse carro, porque ele acha que eu vou bater, aí ele fica freando, eu vou lá, cancelo e ando um pouquinho com o carro. Ele freia de volta. Então ele freia umas 3, 4 vezes achando que eu vou bater na parede, mas eu não vou. Dá para desativar isso, Eduardo? Dá para desativar, beleza? Mas eu não desativo porque para mim isso aqui é um ponto positivíssimo do carro, muito bom. Fora toda aquela sopa de letrinha que ele tem, é EBD e distribuição de tração. E quando tá chovendo ele vai pinçando o freio para tirar a água do disco. Ele tem um monte de sistemas ativos para segurança. O que é um sistema ativo? Para evitar a batida, para evitar o acidente. Ele tem um monte de sistemas para isso. Porém, ele é nota máxima também na segurança passiva, que é aquela depois que ocorreu o acidente, vamos tentar ao máximo proteger os ocupantes. E esse bicho aqui não brinca em serviço, hein? Ele é nota máxima no crash test, que é aquele teste de colisão. Ele é nota máxima para todos os ocupantes. Então ele tem 6 airbags, ele tem uma estrutura muito robusta, ele tem uma estrutura de deformação, ou seja, se tiver um acidente ele vai deformar todo o carro vai se arrebentar inteiro. Ele vai ter aquele efeito sanfona para tentar ao máximo diminuir o impacto dos ocupantes. A prioridade desse carro é os ocupantes, ele vira uma cápsula de sobrevivência. E essa questão de segurança, pessoal, é muito importante. Você anda com a sua família dentro do seu carro, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. Você tem que prover segurança para a sua família. Não adianta nada você, por exemplo, eu já tive, tá, pessoal, um Celta. Você andar com um Celta que é econômico, que não gasta, beleza. Mas no caso de um acidente, muito provavelmente, se for um acidente grave, as pessoas vão sofrer danos, talvez até mesmo irreversíveis. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente não consegue ter um carro de maior valor. Mas carro de maior valor não é só status, pessoal, é segurança da sua família. Então pensa só nisso, não é status de forma alguma, é realmente segurança. Pronto, acabou a sessão de babar ovo pro Nivus, de encher a bola do Nivus, ele tá lá no alto, ó, ele tá até sorrindo à toa, Volkswagen deve estar batendo palma pra mim. Até agora. Que agora vai começar a sessão de malhar pau no Nivus. Ele tem muitos pontos positivos, tem sim, mas negativos não fica atrás. Então, vamos começar. Lembra, pessoal, que eu falei sobre a questão de estabilidade? Foi o primeiro ponto positivo que eu citei para vocês, estabilidade. Não é sempre um ganha-ganha, pessoal. Normalmente, quando você tem algo muito bom em um lado, ele vai perdendo um pouquinho do outro. Como, por exemplo, se você tem um carro com uma ótima estabilidade, ele tende
a ser um pouco mais desconfortável. Ou quando você tem um carro muito confortável, ele também tende a não ser tão bom na questão de estabilidade. É muito difícil atender os dois lados. E é por isso, mas não é algo muito severo. Vou ser bem sincero para vocês. Eu nem ia citar esse ponto como ponto negativo, porque como ele tem muita estabilidade, é meio que óbvio essa relação de conforto. Ele não é um carro extremamente confortável. Em relação ao que, Eduardo? Em relação a, por exemplo, um Jeep Compass, dá de 10 a 0 no quesito conforto desse carro. Uma Captiva, né? Um carrinho mais antigo, só para vocês terem uma média assim mais ou menos de conforto. É muito mais confortável que esse carro. Outro carro que é confortável, Jeep Renegade, dá de 10 a 0 no quesito conforto em relação a esse carro. Outros carros que são mais ou menos iguais à questão de conforto com ele. Civic, novo Corolla, Chevrolet Cruze, Chevrolet Onix. Aí o conforto é mais ou menos o mesmo. Ele é sim o carro mais confortável que eu já tive, pessoal, porque eu só tive carros populares até hoje. Quando for comparar o Nivus com um carro popular, ele dá de 10 a 0. Porém, quando for comparar a carros mais ou menos no mesmo valor dele, no mesmo porte dele, ele não é tão confortável assim não. É um demérito do carro? Não, mas eu preciso colocar ele no ponto negativo, porque vocês vão andar com ele e vocês vão perceber isso. Bora pro próximo. Pessoal, lembra que eu citei a questão da posição de dirigir ser perfeita desse carro? Sim. Aqui ó, ocupantes dianteiros andam num maior conforto, espaço interno maravilhoso. Agora, chega aqui atrás, pessoal, não dá. Infelizmente, não dá. Ele não comporta uma pessoa de 2 metros aqui na frente sentada confortavelmente e uma pessoa de estatura, sei lá, mediana, 1,60 m, 1,70 m, já não consegue sentar aqui de forma confortável. Para uma pessoa sentar aqui de forma confortável, aí sim eu tenho que me apertar um pouquinho aqui na frente. Se for duas pessoas, por exemplo, de 1,70 m, uma pessoa de 1,70 m aqui na frente, sentada confortavelmente, aí sim uma pessoa de 1,70 m consegue sentar aqui atrás. Mas tem que estar ciente a essa questão. O espaço interno não é lá aquelas coisas. Esse banco aqui, ó, esse aqui, está regulado para uma pessoa de 1,75 m. Olha o espaço que tem aqui atrás. Dá para sentar? Dá para sentar. Mas não é confortável, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Eu nunca sentei aqui atrás, né? Na verdade, o importante é quem está pagando e quem está do lado de quem está pagando o carro, que é lá na frente. Brincadeira, pessoal. Eu sei que tem gente aí com filho, com cadeirinha, né? Que precisa de espaço aqui atrás. E, ó. E essa questão seria muito importante, né? Porém, tem uma saída de ventilador aqui atrás, ó. Mas esse é o espaço. E eu não gosto desse espaço, tá? Eu realmente acho ele pouco. Eu até tive um CrossFox que dava de 10 a 0 nesse carro no quesito espaço do banco traseiro. Consumo de combustível. Estou deixando o consumo de combustível aqui, ó, nos pontos negativos. Vou mostrar aqui para vocês. Mas depois já vou dar uma explicação, pessoal. Calma aí. Longo prazo, tá comentando aqui 10,7, né? Velocidade média. Isso aqui, pessoal, é 100% trânsito pesado, tá? 10,7. Desde o abastecimento, 11,3. Vocês podem ver na velocidade, ó, 24 km por hora, porque é trânsito pesado, tá? Foi 100 e poucos quilômetros, maioria do tempo em trânsito pesado. E desde a partida vai estar 0 aqui, porque eu só estacionei o carro aqui, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, longo prazo. 1.500 km. Eu volto a dizer, pessoal, eu ando muito em trânsito. As cidades aqui onde eu frequento, né? Onde eu ando normalmente, é sempre trânsito. Eu não sou de viajar para longos percursos, né? Que não tem trânsito. Então, olha, esse carro é 99% do tempo em trânsito pesado, ar-condicionado ligado. Então, não era para realmente ter um bom consumo de combustível. Porém, entretanto, a tecnologia que esse carro tem, na minha opinião, era nessas mesmas circunstâncias para fazer um consumo de combustível melhor, porque ele tem muita tecnologia. Ele é um 3 cilindros, injeção direta, eu só abasteço com gasolina. Para vocês terem uma ideia, eu sei que ele é automático, né?
Mas a questão de consumo na cidade, ele é pior do que o CrossFox que eu tinha, que era motor 1.6. Tudo bem que o CrossFox motor 1.6 era um câmbio manual, mas eu achava que esse carro ia ser um pouquinho mais econômico na cidade. Aonde realmente ele se torna bem econômico é em viagens. Mesmo eu não fazendo viagens longas, e ele foi fazendo 17,5, 18, andando de forma tranquila. Meu CrossFox nunca tinha feito 18, ele fazia no máximo 16. Então, em viagens, o Nivus se torna econômico. Porém, andando na cidade, e tá, Eduardo, esse consumo aqui no computador de bordo não é real. Realmente não é real. Esse de longo prazo aqui, eu fiz pela bomba, deu 10,1. Aqui tá marcando 10,7 porque esse computador de bordo aqui ele tá mentindo um pouco, tá, pessoal? Deixei entrar na reserva, abasteci, marquei tudo bem certinho, deu 10,1 e aqui tá marcando 10,7. E esse é o consumo dele, 10, tá, pessoal? Bate ali mais ou menos o da bomba com o computador de bordo. Aqui tá marcando 10,7 porque ele sempre vai mentir um pouquinho para cima. Isso é, todos os carros vão mentir um pouquinho para cima. Isso aqui, na verdade, é o até mais real que eu já tive. Então, consumo de combustível do Nivus, pessoal, poderia ser um pouquinho melhor. Tem carros aí com essa mesma tecnologia de motor, 3 cilindros turbo, por exemplo, o novo Onix aí, a nova Tracker, né, que é mais econômico que esse carro, tá? Esse carro não é tão econômico assim, não. Próximo ponto negativo, pessoal, na minha opinião, e eu acho que é na opinião de todos os donos do Nivus, é o acabamento interno, né? Tem muitos canais aí de review de carro, né, que fala plástico, não sei o que, plástico. Para mim, essa relação de plástico, ser plástico ou aquele acabamento acolchoado, não é nem tanto o demérito desse carro. Porque se ele tivesse um acabamento de plástico que não fizesse barulho, para mim tava tranquilo. O ruim é que ele tem esse acabamento de plástico, ele faz barulho, cara. Esse que é o ruim, entendeu? Não é porque ele tem um acabamento macio. Eu sei que tem essa relação do acabamento macio, consegue absorver os barulhos. Porém, se os encaixes aqui fossem perfeitamente bem pensados, mesmo em plástico, todo o acabamento do carro não faria barulho. E ele faz. O meu carro, ele faz um barulho aqui assim, ó. Nessa ligação aqui, ó. Desse acabamento black piano, com essa parte plástica aqui do painel. Ele faz um barulho aqui, ó. Dessa tampa do porta-luvas. Ele faz mais um barulho aqui assim, ó. Nessa parte aqui, ó. Ele faz um barulhinho também. É um barulhinho chato, Eduardo? Vou ser bem sincero que eu não me incomodo com esse barulho. Até porque eu só ando com som alto. Então eu não me incomodo com barulho. Ou eu ando com som alto ou eu ando falando com alguém aqui dentro. Então eu esqueço o barulho. Mas eu vou citar para vocês. Ele tem um barulhinho. E é só barulhinho no meu carro, tá? No meu caso é só barulho de acabamento. Ele não tem barulho, por exemplo, proveniente do motor e proveniente da suspensão. Não. Nem na do porta-malas, que eu já ouvi falar que tem gente que cita barulhos vindo lá do porta-mala. Esse carro não tem nenhum outro tipo de barulho, nem de motor, nem de suspensão, nem de rodagem, nem de vento, nem de nada. Ele tem sim uns 3, 4 barulhinhos aqui de acabamento vindo aqui, ó, dessa região, ó, dessa região aqui. Eu nunca procurei tentar resolver esses problemas porque não me incomoda. Mas se você é cri-cri com essa questão de barulhos, já vou dizendo para vocês, vocês vão se incomodar com esse carro que ele faz sim uns barulhinhos internos. E eu sei que muitas pessoas aí reclamam da qualidade do couro, porque é um couro sintético, na verdade, aqui do Nivus, tá? Mas na minha opinião do Eduardo, eu não acho ruim esse couro, eu acho um couro bom. Todo mundo fala, esse couro parece um plástico, parece um curvinho, não sei o quê. Pessoal, para mim tá ótimo esse couro aqui. Sabe, eu também não sou muito exigente não, tá? Às vezes eu acho que as pessoas até exageram um pouco, porque pra mim, olha, a qualidade desse couro tá bom, tá ok, entendeu? Não é um couro que nem aqui o do volante, que esse aqui é um couro de primeira, né? Couro de qualidade top. Mas aqui o banco tem uma cor bonita, tem uma padronagem bonita, é um banco bonito. Não tenho o que reclamar desse banco aqui não. Porque eu vejo muita pessoa reclamando. Esse vídeo aqui eu estou expondo as minhas opiniões sobre o carro, tá, pessoal? Não a opinião geral das pessoas, tá? Então por isso que eu não vou falar mal da qualidade do couro desse banco, mesmo todo mundo falando mal. Tá, Eduardo, por que tá com o motor aberto? Não era só elogios esse motor? Até mesmo vou citar um ponto negativo dele que não é um defeito dele. Mas o país que a gente mora coloca esse defeito nele, que é o quê? A tal da injeção direta, ó, dá pra ver aqui, ó. Injeção direta.
O que é injeção direta, pessoal? É como se fosse um carro a diesel, né? O carro a diesel é injetado diretamente na câmara de combustão o combustível. Isso é muito bom para a atomização do combustível em relação ao ar admitido, né? Eu não vou dar uma explicação muito profunda, mas ó, muito bom, muito bom. Injeção direta é ótimo. Injeção direta é muito superior a uma injeção indireta, que é aquela injeção que o combustível é injetado no coletor de admissão, que ele faz aquela mistura antes da válvula de admissão. Aquela não é tão eficiente como essa. Essa aqui é muito boa. Tá, Eduardo, se é tão boa, qual que é o defeito? É, porque a gente mora num país que a qualidade de combustível é ruim e temos o tal do etanol, o álcool de posto é que o pessoal chama, né? Isso é extremamente prejudicial para sistemas de injeção direta. Na verdade, combustível ruim, gasolina ruim ou etanol, até mesmo etanol de boa qualidade, é ruim para um sistema de injeção. Porém, fica mais perceptível essa relação injeção direta, porque injeção direta são componentes que trabalham sob estresse imenso. Bico injetor trabalha sob altíssima pressão. Um sistema comum de injeção trabalha mais ou menos com 5 a 6 bar de pressão. Um sistema de injeção direta trabalha normalmente com 300, 350 bar. Então ele tem duas bombas de combustível. Ele tem uma bomba de combustível lá no tanque e ele tem uma bomba aqui, ó, mecânica. Tem carros que são elétricas, mas tem bomba mecânica aqui, ó, de combustível. Então é muita coisa para dar problema e é muita coisa cara para dar problema. Por isso que realmente eu só abasteço com combustível, gasolina nesse carro e gasolina de postos confiáveis, porque eu não quero me incomodar com esse negócio de injeção direta. E se você é um cara que tem um carro com esse tipo de motorização e com injeção direta, eu aconselho a não abastecer com etanol, abastecer sempre com gasolina e com gasolina de boa qualidade. Aí muita gente pode falar, Eduardo, você está equivocado, porque na gasolina vai etanol. Sim, pessoal, na gasolina vai o etanol, só que é um etanol diferente do etanol que você coloca lá na bomba de combustível. O etanol que vai na gasolina é um etanol anidro que não tem água. Ele é mais refinado. O etanol que vai na gasolina é mais refinado, passa por mais processos do que o etanol que você abastece lá na bomba de etanol. É diferente, tá, pessoal? O etanol na bomba de etanol, por exemplo, se você enche um tanque, um carro como esse, que tem 50 e poucos litros de combustível, você vai colocar ali mais ou menos uns 5 litros de água. Isso mesmo, água. Você vai colocar água no tanque de combustível do seu carro, entendeu? É diferente da gasolina, só se a gasolina for adulterada. Aí sim você está colocando coisa até pior no seu tanque de combustível. Porém, se for um posto confiável, abasteça com gasolina. Cada um faz o que quiser com o seu carro, tá? Cada um, Eduardo, o carro é meu, eu faço o que eu quiser, não vou te ouvir. Beleza, faz o que você quiser com o seu carro. Mas aí você vai citar um ponto negativo do Nivus, a injeção direta, porque vai sim incomodar no seu carro. Beleza? Pessoal, esse não foi um review do carro. Por isso que eu não vou falar do rebatimento do retrovisor, não vou falar aqui, ó, do sistema que a gente não precisa colocar a chave para abrir ou não o carro. Não vou falar um monte de coisinha boa que tem no carro, porque isso eu vou falar no review, porque a maioria das pessoas que estão querendo comprar um carro como esse sabe o que ele tem e o que ele não tem. As pessoas querem saber realmente uma opinião de dono. E eu também não vou falar sobre a questão de seguro nem PVA, porque vai depender também do ano do carro que você está comprando, da sua idade, da região que você mora. Então, essas partes eu não vou comentar. Não vou falar também sobre o custo-benefício desse carro, porque já tem um vídeo específico sobre o custo-benefício dele que eu vou deixar aqui, ó. E eu também vou fazer um vídeo de review dele, que aí sim eu vou falar todas essas coisinhas que o carro tem, eu vou falar. Esse vídeo realmente foi para eu citar os maiores pontos positivos e os maiores pontos negativos que eu, como proprietário do Nivus, percebi nele. Não sou o dono da razão, tá, pessoal? Eu sei que vai ter donos do Nivus que tem mais pontos negativos e mais pontos positivos e que não concordam com o que eu citei aqui. Beleza, porque eu não sou dono da razão. Pode citar aqui embaixo se ficou faltando um ponto positivo ou negativo, tá? Essa foi a minha opinião no meu carro, tá? Tudo bem se seu carro tem mais pontos negativos que o meu eu só citei esses, mesma coisa dos pontos positivos, eu estou falando do meu carro sobre a minha opinião. Se você tem outra opinião sobre o seu carro, pode comentar aqui embaixo também. Fala galera, manda esse vídeo para aquele seu amigo que pretende comprar um Nivus, para ele já saber onde que ele vai pisar. Se gostou,
Curte, compartilha, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos aí. Valeu, tamo junto!